Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, querida comunidade, também todos os que nesta manhã nos acompanham através das redes sociais, nos seus lares, os nossos enfermos, pessoas doentes de uma maneira especial. Hoje nós estamos já numa semana assim atípica, né? Porque durante 3 semanas a liturgia nos foi convidando, né? Para, através das figuras bíblicas que ao longo do tempo do advento Deus foi nos colocando para nos ajudar nesta caminhada, nesse itinerário espiritual que nós iniciamos há 4 semanas atrás. Hoje se acende a 4ª vela da cor branca, simbolizando o Natal que está próximo, né? A semana do Natal a gente não vai ter, né? A 4ª semana não tem, temos o 4º domingo, porque amanhã já é Natal, né? Hoje à noite já a liturgia muda, já é a liturgia do dia do Natal, da noite de Natal, né? Mas nós assim, durante estas 3 semanas, 4 semanas, tivemos a oportunidade de, ao longo desse tempo do advento, irmos assim preparando o nosso coração, a nossa manjedoura interior, o nosso presépio, assim como nós temos o presépio na igreja, assim como você certamente preparou lá na tua casa com amor e carinho o presépio, assim como você organizou o seu lar para receber talvez as visitas, pessoas importantes, assim como a cidade se enfeita, a loja, o comércio, tudo respira um ar de Natal, né? Nós somos convidados, além dessas festas que também são importantes, todas elas nos remetem a uma realidade, a algo de novo, uma novidade que está para acontecer. Tudo isso em vista do quê? Da celebração do Santo Natal. É o menino Jesus, é Deus que manifesta o seu amor, Deus que se torna visível, Deus que se torna presente, Deus que desce do céu e vem ao encontro de cada um de nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, se fez semelhante a nós em tudo exceto no pecado, e Ele veio para nos trazer a certeza de que Deus nos ama, e que Deus está conosco todos os dias, que Ele caminha com você e comigo todos os dias. Por isso o tempo do advento
ele fala, os profetas, né, o primeiro domingo do Advento, o profeta que nos conduziu foi Isaías. Naquela ocasião o profeta dizia: olha, para poder receber bem o menino Jesus, para que de fato ele possa ser acolhido na tua, na minha vida, né? Para que ele possa estabelecer na nossa vida a sua manjedoura, o seu presépio, de uma forma permanente e definitiva. Ele dizia: é preciso orar e vigiar, estai atentos, né? Porque o dia do Senhor, usava a imagem, vem como um ladrão, sem dar aviso. Então estai vigilante na oração, para que talvez quando ele vier, você não vos pegue dormindo na fé. O segundo domingo e o terceiro domingo, quem nos conduziu, a figura foi João Batista. E João Batista foi aquele que foi enviado por Deus para preparar o nascimento do menino Jesus. Então ele fazia, a pregação dele era no sentido de chamar as pessoas que era preciso se converter. Significa que naquela época, não diferente de hoje, né, as pessoas estavam bastante distantes de Deus, como hoje também, não é diferente, né? Os anos passaram, os séculos, mas o ser humano parece que, muito embora tenha sido feito e criado à imagem e semelhança de Deus, olha que contradição, né? O que é o pecado em nós? Veja como é importante nós nos colocarmos numa atitude de escuta e acolhida como Nossa Senhora, porque senão não é a luz de Deus que vai brilhar em nós. A nossa natureza humana, eu dizia ontem, nós temos que estar muito atento. Deus nos fez para Ele, nós viemos dEle, então dentro de nós existe uma força que nos leva para Deus. Porém o pecado, né, que foi a desobediência, os anjos que se rebelaram, né, contra Deus, o orgulho, também colocou em nós uma outra força. Assim como existe dentro de toda e qualquer pessoa uma força que nos chama e nos atrai para o bem, existe uma outra contrária. Então nós temos que estar muito atentos. Por isso João Batista disse: é preciso endireitar as veredas, aplainar as montanhas, os caminhos tortuosos precisam ser endireitados. Ele usava imagens da natureza, mas para remeter uma realidade interior, para dizer aquilo que é um pouco o coração de cada um de nós. É preciso endireitar as veredas da nossa vida, os caminhos tortuosos. Se a gente se perguntasse como é que nós podemos fazer isso, basta a gente se olhar e se analisar. Será que a minha vida, Nossa Senhora hoje no quarto domingo do Advento, a figura que nos acompanha na liturgia é Maria. Não poderia ser outra, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então o quarto domingo apresenta aquela que por desígnio de Deus, por um querer e uma vontade divina, foi escolhida entre tantas mulheres, né? Foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Darás à luz um menino, seu nome será Jesus, ele será grande, e o seu reino não terá fim. Nossa Senhora Maria, que ficou assim perplexa, disse: mas como que isso vai acontecer? De que forma? Eu não conheço homem algum. Então ela nesse momento raciocinava com o raciocínio humano, né? E o anjo diz: olha, não tenhas medo, porque aquilo que vai acontecer na tua vida não é obra humana. Aquilo que vai acontecer na tua vida é desígnio de Deus. Darás à luz, o Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então nós vemos aqui que é a ação de Deus, a ação direta de Deus na vida da sua escolhida, né? Deus se fez precisar de um ser humano. Se Ele quisesse, como é Deus, nós sabemos que Deus sabe tudo, tudo vê e tudo pode. Ele poderia muito bem, se quisesse, fazer com que Jesus viesse ao mundo de tantas formas, mas Ele se fez precisar de Nossa Senhora, de um ser humano, para dizer que nós também podemos participar e colaborar no projeto de salvação. Nossa Senhora participou quando ela aceitou
Quando o anjo apareceu e comunicou, muito embora num primeiro momento não tenha entendido como se dará isso se eu não conheço, mas em nenhum momento Nossa Senhora disse: não, vou pensar, espera um pouco, tem outras pessoas melhores. Não deu nenhuma desculpa. Ela, mesmo não tendo entendido, ela diz: olha, não sei como isso vai acontecer, mas faça-se em mim. Termina o evangelho de hoje dizendo assim: Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. E aqui, meus irmãos e irmãs, está o segredo da nossa vida. Quando nós nos colocamos diante de Deus com a mesma atitude que Nossa Senhora, quando nós também temos a coragem de dizer: eis aqui, Senhor, teu servo, eis aqui, Senhor, a tua serva, que se faça na minha vida não apenas a minha vontade, os meus desejos, os meus caprichos, mas que na minha vida também se faça o desígnio de Deus. Lembra as duas forças que o padre falou? Aquela do bem e a do mal. E se alguém perguntasse: padre, essas duas forças que nos atraem, uma para o bem e outra para o mal, qual das duas que vence? Nós sabemos qual vai vencer, né? Vai vencer aquela que você e eu alimentarmos. Se a nossa vida é orientada no sentido do bem, com certeza a nossa vida vai fluir de uma forma, sim ou não? Sim, né? Agora, se nós levamos a nossa vida de outra forma, né? Escolhemos outros caminhos tortuosos, que não agradam a Deus, que não é certo, que não é correto, que não é bom para nós, nem para ninguém, com certeza a nossa vida vai fluir neste sentido. Por isso que nós precisamos sempre da humildade, por isso que nós precisamos sempre, todos os dias, dizer: Senhor, eis aqui teu servo, quero fazer também na minha vida não apenas os meus caprichos, as minhas vontades. E muitas vezes a nossa vontade não é a de Deus. A nossa maneira de caminhar, de viver a vida, não agrada a Deus. Somos pecadores, todos nós. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nem sempre a gente faz a vontade de Deus. Muitas vezes nós desagradamos a Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, com a nossa falta de amor, de compromisso. Quantas pessoas, né, estamos no tempo de Natal, né? Quantas pessoas, e o Natal é apenas uma questão de gastronomia, né? Festas, bebidas, comidas, vão passar dias e semanas comendo, bebendo, se embriagando, e talvez não vão fazer, talvez não, com certeza, esse é o Natal pagão, que está assim, ó, é o que mais tem, Natal dos pagãos, que consiste em comer e beber e festar. Talvez a casa esteja cheia de pessoas, vai ter alegria, mas o convidado especial, único, não vai fazer presente, que é o menino Jesus. Aquela ideia de que Natal é o Papai Noel, né? Parece que o Papai Noel se encarnou. Se não duvidar, vão colocar, né? Aqui, claro que não, né? Que o padre não vai deixar, né? Brincando, exagerando, né? Mas a mentalidade, né? Aquilo que o mundo lá fora respira, o Natal é Papai Noel, né? A impressão que tem é que o Papai Noel se encarnou e veio para nos salvar, né? Esses dias na caixinha postal lá da casa paroquial, veio várias cartas, né? Pedindo Papai Noel, se eu pudesse falar, o Papai Noel não mora aqui na Glauber Rocha, também não sei onde ele fica, não sei, não mora o Papai Noel, o padre que mora ali, Papai Noel não sei, se mora em algum lugar aqui eu desconheço, né? Se dirigindo ao Papai Noel, em vez de se dirigir, João Batista disse: não é a mim que vocês têm que procurar. Lembra? Quando for a João Batista, você é o Messias que nós esperamos? Diz: não sou eu não, sou apenas uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Não é a mim. E olha que João Batista, o grande profeta, um santo homem,
Poderia, se quisesse, atribuir, não, mas ele não, vocês não têm que me procurar. Ide a ele. Por isso na imagem dele tem um gesto apontado para cima. Diz, não sou eu o Salvador, não é a mim que vocês devem procurar, é ele. Ide a ele, porque ele é o libertador. É ele que vos libertará, é a ele que vocês devem procurar. Eu sou apenas uma voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, aplainai as estradas. Essas imagens remetem toda uma realidade interior, diz respeito à vida de cada um de nós, a minha, a tua, daqueles que em casa nos acompanham. O bem e o mal, duas forças muito presentes. Por isso, nesse mundo marcado pelo indiferentismo, a impressão que nós temos é que nunca a humanidade esteve tão distante de Deus como os tempos que nós vivemos. A impressão que se tem é essa, né? Quantas pessoas que vivem, né, longe de Deus, quantas pessoas que talvez vão passar mais um Natal sem sequer fazer o sinal da cruz, sem sequer citar ou lembrar que o Natal é Deus que se fez homem. Talvez vão ficar com a imagem do Papai Noel. Você que é pai, você que é mãe, ensine teus filhos, porque se você perguntar para muitas crianças, o Natal para elas é o quê? É o Papai Noel. Elas não vão falar do menino Jesus, se você não formar na fé. Se você que é pai e mãe, que é o primeiro catequista, o primeiro educador, você que é o primeiro transmissor da fé, da moral, dos bons costumes, é o pai e a mãe, o primeiro catequista, o primeiro pároco, o primeiro papa, o primeiro bispo, né? É o pai e a mãe. Você que deve educar e formar na fé. Depois, é claro, a igreja, as outras instituições também irão contribuir, né, nessa formação que ela deve iniciar já no ventre da mãe. Então, que nós não vivamos, o mundo já é pagão, né? Mas que essa mentalidade pagã não entre no nosso coração e nos roube o verdadeiro tesouro que é Deus, a verdadeira paz que o mundo não dá, né? Por isso que as pessoas, tantos recursos, tantos bens, as pessoas estão vazias. Quando a gente se enche do mundo, se esvazia de Deus. Quando nós nos enchemos das coisas do mundo, nós fechamos as portas para Deus. E a luz de Deus, daí ela não brilha, ela não ilumina. Por quê? Porque eu estou ofuscada pelas tantas luzes que o mundo oferece, e que nenhuma nem sequer se compara à única e verdadeira luz, que é o menino Jesus. É Ele que nós vamos celebrar hoje à noite e amanhã no Natal, que veio e é o único, não existe outro, para iluminar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. É Ele que vai nos salvar, se nós permitirmos. Nunca esqueçam, Santo Agostinho: Deus que te fez sem precisar de você, não poderá te salvar se você não colaborar. Lembra a liturgia, diz: o justo juiz, quando vier, na sua segunda vinda, agora na primeira ele vem manso e humilde e obediente. Não ofereceu resistência nenhuma, se quisesse poderia, porque é Deus. Deixou ser preso, condenado, não ofereceu nenhuma resistência. Veio manso e humilde, foi julgado e condenado de forma injusta, primeira vez. Na segunda, as coisas se invertem. O supremo justo juiz virá revestido de glória e poder, com seus anjos e seus santos, e julgará a humanidade inteira. O justo juiz, e vai separar uns dos outros.
Vinde benditos, tomai posse do reino do céu, que foi preparada para vocês, você que viveu comigo, você que lá na terra te dei oportunidade, fui paciente, você lá viveu 40, 50, 80, 100, 110, 105, 120, você teve muito tempo para me encontrar e você não me encontrou. Você teve muito tempo, oportunidade, você morava do lado da igreja e você nunca entrou nela. Ou vocês acham que não tem assim, né? Tem muita gente que mora do lado lá na França, e que nunca entraram dentro da igreja. E não estão proibidos de entrar na igreja, né? Não conheço nenhuma paróquia da arquidiocese onde as pessoas estão proibidas de entrar, muito pelo contrário. Todos são chamados a vir, a comungar, a se alimentar da palavra de Deus, a confessar seus pecados. A igreja a vida inteira fez isso, sempre chamou, convidou, atraiu, né? Faz de tudo para chamar as pessoas, mas elas parece que muitas estão surdas. Vão prestar conta também. Vão prestar conta, não tenha dúvida, né? Por isso, vinde bendito do meu Pai, mas também afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos que se rebelaram. Então, meus irmãos e irmãs, que esse tempo hoje, de uma maneira especial, toda a liturgia que nós percorremos no tempo do advento, seja um alerta para nós. Vamos levar mais a sério a nossa vida, vamos buscar a verdadeira luz, não vamos nos deixar nos enganar pelos tantos brilhos do mundo aí de fora. Jesus é teu Salvador, não existe outro não, e a salvação nós encontramos na igreja. Foi Ele que instituiu a igreja católica nasceu da vontade de Deus, a igreja de Cristo, e Ele deixou na igreja tudo aquilo que nós precisamos para nos salvar. O tesouro espiritual, a igreja católica é a fiel depositária, e ela transmite há mais de 2000 anos, tão somente aquilo que ela recebeu dos apóstolos e de Cristo. Então nós deveríamos ser felizes, alegres, por termos uma igreja que não é fruto de criação humana. A nossa igreja nasceu de Deus, o próprio Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Abalarão, sim, talvez, eu não sei o número, tem um santo que diz, a igreja começou com 12, e é bem provável que ela termine também com 12, uma profecia, tomara que não se concretize, tomara que não. A igreja começou com 12, e talvez, pode ser que ela também termine com 12, mas ainda ela será a igreja de Cristo, o pequeno rebanho, o resto de Israel que se chama, que são aqueles que permaneceram fiéis na fé. E olha que hoje não é fácil, porque qualquer coisinha por aí já é motivo para alguns abandonar a igreja. O padre não me deu bom dia, então eu vou virar. Já pensou? Que coisa pouca, Porque o padre não deu bom dia, porque não deu um sorriso, já é motivo, razão suficiente para abandonar a fé ou para largar a igreja. Enquanto que os mártires derramaram o sangue e não abandonaram. Hoje, se você não dá um bom dia, já está vendo? Outros tempos, os mártires derramaram o seu sangue e deram a vida e não abandonaram a fé. Hoje, se você não elogiar algumas pessoas, elas já, meu Deus do céu, o mundo cai. Rezemos também por esse tipo de atitude que às vezes a gente vê em outros países acontecer, Aqui no Brasil, graças a Deus, não é assim, Nosso povo é consciente, tem uma fé firme, madura, não é criança, entende, então vocês estão de parabéns. Mas em outros lugares por aí é assim, viu? Por outros lugares aí. Então que o menino Jesus, que está por vir e nascer, hoje à noite já faremos a missa do Natal, amanhã vamos convidar as famílias, vocês podem festejar, podem fazer, não tem problema nenhum, é bonito as famílias se reunir, mas não podemos ficar só nos festerê,
sem ir na igreja, por exemplo, passar o Natal e nem sequer lembrar do menino Jesus, nem sequer fazer um sinal da cruz. Isso é muito triste, que isso passe longe de nós, e você leve a tua presença de Deus, talvez lá no lar onde você for e vê que lá não tem uma presença de Deus, você lá deve ser a luz de Deus. Leve Deus para essas pessoas também. É bem provável que talvez você vai ser convidada em muitas casas onde o Papai Noel vai estar lá dentro do presépio. Você não precisa ir lá tirar o Papai Noel, senão vai arrumar briga, mas fale do menino Jesus para essa família. Fale de Deus, porque nós devemos levar Deus também nesses ambientes hostis, que é o que, repito e finalizo, é o que mais tem. Está assim em outros países. Louvado seja